Nosso grupo vai falar sobre Galileu Galilei, o pai da ciência moderna. Galileu Galilei nasceu em 15 de fevereiro de 1564, na Itália. Ele não concluiu nenhuma graduação por causa de conflitos que ele teve com seu próprio pai, mas Galileu Galilei foi um importante físico, cientista, matemático, astrônomo e filósofo. Sua contribuição científica iniciou uma nova era na história da astronomia. Ele foi o primeiro astrônomo a acessar novos conhecimentos com o uso do telescópio. E algo muito importante para Galileu Galilei, que marcou toda a história, foi de que ele defendeu o conceito de que a Terra não era o centro do universo. Galileu Galilei desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento uniformemente acelerado e do movimento do pêndulo. Descobriu a lei dos corpos e enunciou o princípio da inércia e o conceito de referencial inercial, que depois foi inspiração para Newton para formar a primeira lei de Newton. Com o aprimoramento da luneta que já havia sido criada, ele descobriu as manchas solares, as montanhas da Lua, as fases de Vênus, quatro dos satélites de Júpiter e os anéis de Saturno, e as estrelas da Via Láctea. Basicamente, o cara era genial. Uma grande contribuição de Galileu foi para o método científico. Criou três princípios para a observação da natureza: a observação dos fenômenos naturais, a experimentação e o terceiro método, que é o correto conhecimento da natureza, pois antes a ciência baseava-se numa metodologia aristotélica, que era a lógica pensada por Aristóteles. Ele desenvolveu instrumentos como balança hidrostática. Nela é medida a densidade de um corpo. Ela se baseia no princípio de Arquimedes, o qual diz que um corpo perde aparentemente um peso igual à quantidade de líquido ou gás deslocado. Criou o termômetro de Galileu, que é um termômetro com suas medidas de temperatura que variam geralmente entre 18 e 28 graus. Ela usa o volume da água, que se altera dependendo da temperatura. E também criou o precursor do relógio pêndulo, daquele relógio antigo que tem um pêndulo se movendo de um lado para o outro. Galileu versus Igreja. Suas descobertas foram reunidas e publicadas em março de 1610, no livro O Mensageiro das Estrelas, que causou muita polêmica, pois Galileu defendia publicamente a teoria de Nicolau Copérnico de que o Sol era o centro de nosso sistema solar, e não a Terra. Porém, na época, a Igreja Católica controlava totalmente a ciência e sustentava a visão oposta, de que o centro era a Terra. Em 1616, Galileu foi ameaçado de pena de morte, caso não renegasse publicamente as verdades científicas que tinha comprovado. Ele foi proibido de ensinar e propagar ideias que fossem contrárias ao posicionamento da Igreja. Mesmo assim, em 1632, publicou o Diálogo sobre os dois máximos sistemas do universo, ocasionando o repúdio e intolerância total da Igreja, o qual o acusou de heresia, condenando-o à prisão em sua residência, que ele ficou até sua morte em 8 de janeiro de 1642. O Papa se desculpou pela Igreja em 31 de outubro de 1992. Bando de safado. Duas verdades nunca se podem contradizer. Mede o que é mensurável e torna mensurável o que não é. Não se pode ensinar nada a um homem. Só é possível ajudá-lo a encontrar a coisa dentro de si. Nunca encontrei uma pessoa tão ignorante que não pudesse ter aprendido algo com a sua ignorância. Não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de sentidos, razão e intelecto pretenda que não o utilizemos. A ciência humana, de maneira nenhuma, nega a existência de Deus. Quando considero quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é a obra de Deus e é a mais notável.